Antes de prosseguir, eu preciso fazer esse pedido para você. Se inscreva neste canal, dá uma força para a gente. Acione o sininho para que você possa estar sendo notificado dos vídeos que a gente vai produzindo. Mande o vídeo para alguém assistir, se está sendo legal para você, se está ajudando você a pensar. Mande o vídeo para outra pessoa, compartilhe e manda uma likezinha, manda uma mensagem para nós, que isso ajuda a gente demais, nos faz um bem incrível, você não imagina. Então vamos lá? Vamos para o nosso estudo de hoje? Roda a vinheta. Algo interessante que acontece na igreja é uma expectativa fantasiosa de tudo que vai acontecer no céu. Na realidade, os cristãos de hoje precisavam muito parar para pensar sobre tais expectativas que têm. As pessoas, elas vivem o que eu costumo chamar de uma vida poética espiritual. Ou talvez eu poderia chamar de outro nome, mas o imaginário coletivo da igreja é muitas vezes fantasioso. As pessoas geralmente pensam aquilo que não irá acontecer, não a elas. Porque na realidade hoje nós vivemos uma igreja que se comporta de maneira tão mal e tão longe dos caminhos do Senhor, que ela não deveria alimentar certas expectativas, não boas expectativas. O que poderia esperar uma igreja que se comporta com desdém com o Senhor? O que poderia esperar uma igreja que se afasta por qualquer motivo, que critica pastores e líderes, que criticam lideranças em todas as esferas políticas, lideranças eclesiásticas e outras? Enquanto a palavra de Deus diz para orarmos pela autoridade, as pessoas falam mal delas, murmuram. O que dizer de uma igreja que blasfema contra o nome do Senhor e que pratica a idolatria dentro da própria igreja, que se chama pelo nome do Senhor? E olha que a minha mensagem aqui não é só a quem tem ídolos em casa, mas a minha mensagem é àqueles que acham que não tem, mas têm os ídolos em suas casas. São os ídolos marido, filho, ou outros, trabalho, bens materiais, o próprio dinheiro. Há uma multiplicidade divina no coração de muitos cristãos que às vezes não possuem uma imagem de escultura na parede de suas igrejas, às vezes não têm em casa, mas praticam a idolatria no coração. Exatamente isso. Escondem dentro de si ídolos, muitos ídolos. Ídolos que deveriam ser intocados por Deus, não poderiam ser mexidos. Ídolos guardados a 7 chaves. O que dizer de uma igreja que, se Deus não os prospera, Ele não é Deus? Uma igreja que espera viver neste mundo de maneira abençoada e próspera, mas se Deus não fizer, ai dele. O que dizer de uma igreja que o culto é a 3ª ou 4ª opção? Ou o que dizer de uma igreja que às vezes está quente, às vezes está fria? O que dizer de uma igreja que se comporta com um comportamento duplo, vive uma vida dupla? Vezes se comporta como um cristão, vezes se comporta como um cidadão comum. No meio dos cristãos é um bom cristão. Seus dizeres, suas palavras, seus argumentos são todos baseados naquilo que ele aprendeu na igreja. Mas quando ele se envolve, quando ele está no meio de um público não cristão, então ele se solta. Enquanto ele tem vergonha do evangelho, na realidade ele se sente à vontade para demonstrar a sua vergonha do evangelho na ausência da vida dele no meio daqueles que não são cristãos. O que dizer do namoro dos cristãos, da vida dos cristãos, da conduta dos cristãos concernente ao dinheiro, da conduta dos cristãos concernente à vida pública,
da conduta dos cristãos concernente à misericórdia, ao amor, a tudo aquilo que Jesus falou que nós deveríamos fazer? O que dizer de cristãos que a vida deles se resume a um encontro religioso somente no domingo? O que dizer de cristãos que, ainda que não seja no domingo, seja no sábado, consideram que apenas isso é suficiente para a sua salvação? O que dizer de cristãos que não conhecem versículos bíblicos, que não leem a Bíblia com frequência porque estão muito ocupados com as redes sociais? O que dizer de cristãos que não oram, que não jejuam, que não clamam a Deus? O que dizer de cristãos que deixam seus filhos ou que deixam a si mesmos abandonados no que diz respeito às esperanças e à fé em Jesus Cristo? O que dizer de cristãos que de fato são apenas nominais? O que dizer de cristão que frequenta lugares em que não deveria estar, que está com pessoas que não deveria andar com elas, que se assenta na roda dos escarnecedores e se detém no caminho dos pecadores? O que dizer de cristãos que não buscam do Senhor orientação antes dos seus atos? O que dizer de cristãos que, sabendo que o Senhor os orientaria de maneira diferente, fazem outras coisas? Estes cristãos alimentam o que eu chamo de poesia espiritual. Eles, na realidade, criam um imaginário fantasioso de que quando Jesus voltar, será uma maravilha. Então, porque eles são crentes, porque eles são religiosos, porque eles vão ao culto, porque são dizimistas, porque dão dinheiro para a igreja, pagam para Deus, porque são fiéis, conhecem alguns versos bíblicos, são capazes de pregar um domingo, dirigir louvor no outro, são capazes de chorar em uma boa pregação, ficam parados, atônitos, atentos a uma boa pregação, a um bom sermão, a uma boa oratória convincente da palavra de Deus. Se abraçam, se confraternizam nos templos. O que dizer desses cristãos quando eles se encontrarem com Jesus e souberem que são apenas cristãos nominais? A igreja se divide em classes. A igreja se divide em grupos, ou eu poderia dizer que a igreja são três. Uma igreja que se chama instituição, uma igreja que se chama igreja professa e uma igreja que se chama igreja remanescente. Como disse Spurgeon, a igreja deveria ser chamada de apenas igreja remanescente. Spurgeon também disse que os grupos de oração não deveriam ter esse nome, deveriam ter o nome de reunião da igreja remanescente. Porque os que oram são poucos, os que buscam são poucos, os que adotam o Senhor como seu Deus são poucos, os que se entregam totalmente ao Senhor são poucos, os que vivem Deus pelo amor são poucos, os que vivem pela religião são um número bem maior. Na realidade, bem disse Spurgeon, nossas reuniões de oração deveriam se chamar reuniões de remanescentes. Os nossos cultos, bem que poderiam ter outro nome. Os nossos louvores poderiam se chamar show. As nossas pregações ouvidas nos púlpitos poderiam ser comparadas a espetáculos de conhecimento e de informações, muitas vezes que não produzem nada. Os que mais chamam a atenção são os que estão mais famosos nas redes sociais, quando deveriam chamar a atenção a palavra do Senhor, o Deus vivo. Essa igreja que vive a poesia e o imaginário de chegar no céu e ouvir Jesus dizendo: se achegue a mim, ó queridos de meu Pai, amados de meu Pai, fiquem aqui, vocês são meus e eu sou o seu Deus. Servos bons e fiéis. Eles alimentam o imaginário de que vão chegar diante do Jesus e tudo estará bem.
Eles vivem o imaginário de que vão encontrar o bom moço de Nazaré assentado sobre um trono, e aquele bom moço, servo sofredor, é que vai julgar a terra. Então hoje eu tenho uma notícia. 3 visões de João a respeito de nós, que nos deveria dar medo e pavor. Pelo menos nos deveria deixar com receio do nosso comportamento. Nós sabemos que João foi arrebatado ao céu em visões e ele teve a revelação dos últimos dias. E essa palavra é traduzida por Apocalipse. O que nós não fazemos muitas vezes é prestar atenção no que lemos. Eu costumo dizer que lemos mal a Bíblia, porque lemos com vontade de terminar as Escrituras, de terminar a leitura, de terminar aquilo que lemos. Deveríamos ler observando o que lemos. E, na realidade, o encontro de João com o Senhor Jesus foi assustador. Aquele que conviveu com Jesus e começa a sua carta no versículo de número 4, no capítulo 1, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte de Jesus Cristo, verso 5, fiel testemunha, primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Começa belo, bonito, não é? Começa lindo, a expectativa de João é a mesma nossa. Ó, amados, essa carta que vos escrevo é da parte daquele que era, é e há de vir, que nos amou tanto, que entregou sua própria vida, derramou seu sangue por nós. Mas aí ele tem a visão. E a visão não é bem aquilo que ele esperava. E talvez seja surpreendente para você também. Então vamos aos 3 pontos que assustarão muitos crentes. A primeira visão assustadora de João, ela vem em forma de surpresa. É o que está relatado em Apocalipse 1, no versículo de número 10 em diante. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A primeira visão de João vem em forma de surpresa, porque a voz que ele ouve é uma voz de trombeta, e isso nos remete à mesma voz ouvida no Sinai, quando o Senhor desceu sobre aquele monte para falar com o povo. O povo, assustado, ouviu trombetas tocarem. A voz de Deus era como um zunido de trombeta muito forte. Ou seja, a voz de trombeta é um anúncio terrível, é um anúncio de terror, é um anúncio de poder, é um anúncio de autoridade. É um anúncio que vai trazer uma santa convocação para um propósito específico. Às vezes, guerra. Às vezes, julgamento. A voz do Senhor que ele ouve é a voz de um Deus assustadoramente poderoso. Quando ele volta, o que ele vê é esse Senhor andando em meio à igreja. E aí vem a primeira razão do susto de João. Antes da revelação dar prosseguimento, todo o julgamento do Senhor começa pela igreja. Ele está andando pela igreja antes de andar pelo mundo. Ele está observando a igreja antes de observar o mundo. Quando nós lemos o Senhor visitando Sodoma e Gomorra, nós encontramos um paralelo bem diferente. Porque nós encontramos o Senhor enviando anjos para investigar Sodoma,
para investigar o pecado daquele povo e a maldade que praticavam. Então os destruiu. Mas agora o Senhor fará o mesmo ou algo semelhante em um período de grande tribulação ao povo dessa terra que insiste em manter-se em pecado. Curiosamente, ele observa primeiro a igreja. Ele anda por meio da igreja. Então, assustado, João olha e o que ele vê lhe causa um pavor. Porque aquele que tem voz de trombeta caminha pela igreja e ele diz a João: tudo que você vir agora, você vai escrever às igrejas. Ou seja, o Senhor está dizendo: estou vendo tudo o que vocês fazem e agora vou dizer a vocês o que não me agrada. E se você já leu o Apocalipse, você sabe que as cartas às igrejas é o Senhor relatando o seu sentimento de tristeza em alguns comportamentos, de ira em outros comportamentos, a desaprovação de muitas igrejas em outros comportamentos, a rejeição em outros comportamentos, e o seu juízo determinado se eles não mudarem. João ficou apavorado. Embora João não devesse estranhar essa situação, porque Pedro já havia dito isso. E Pedro diz isso em sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, designado para provar-vos, se com alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque repousa sobre vós o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outro. Versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece o Evangelho de Deus? Então a visão de João se confirma na palavra de Pedro. Convém que o julgamento comece pela casa do Senhor, pelo povo do Senhor, e se o povo do Senhor achado indigno, se o povo do Senhor achado em pecado, receberá severa punição, o que devem esperar aqueles que não servem ao Senhor e não temem o seu santo nome. Então o primeiro medo, o primeiro pavor vem com a surpresa de que o Senhor está olhando atentamente o ato da igreja. Isso deveria pelo menos nos dar medo, receio, ou se não, vergonha. Vergonha pelo que temos feito, como temos feito e por que fazemos. Nunca vivemos uma geração tão frágil. Nunca estivemos numa igreja tão cheia de pessoas e tão vazias de Deus. Nunca estivemos em uma igreja tão equipada para a evangelização, tão despreparada para ela. Nunca estivemos em uma igreja com tantas sementes para semear e tão poucos semeadores. Nós nunca estivemos tão mal, nem na era das trevas, porque na era das trevas havia uma igreja lutando pela igreja. E nesses tempos, a igreja não luta nem por si mesma. A maioria dos crentes sequer quer reagir. Então a surpresa será grande no céu, e a visão poética que muitos crentes têm cairá por terra. Vamos então à nossa segunda visão assustadora de João. A segunda visão assustadora que João tem agora, depois da surpresa do Senhor estar andando primeiro pela igreja e julgando a igreja, é agora o que ele vê. Ele não vê o bom moço de Nazaré. Ele não vê
o que a fantasia, o que o imaginário coletivo cristão moderno também imagina, mas ele vê alguém bem diferente, alguém em condições bem diferentes da de Jesus Cristo enquanto esteve na terra. Olha o que diz o verso 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava. Verso 13. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Ele olha e vê uma imagem de homem e reconhece essa imagem de homem. Porque lá na frente ele vai chamá-lo de Cordeiro de Deus. Ele sabe que está falando de alguém que ele conhece. Contudo, ele não se arrisca a dizer que viu a Jesus. Porque quem ele vê é um Jesus em condições bem diferentes. Com vestes talares, ou seja, com vestes flutuantes, com vestes que vão até o chão, com vestes de um rei, com vestes que demonstram honra, que demonstram poder e autoridade. Cingido à altura do peito, e esse era um hábito dos reis, guardarem ou colocarem o cinto à altura do peito, demonstrando com isso duas coisas: dignidade, autoridade, mas também demonstrando que seus corações estão sempre protegidos e eles sempre terão que tomar decisões e as tomarão por um coração protegido de influências de terceiros. O texto continua. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, o que mostra aqui a dignidade de um ancião, a sabedoria de um ancião, o respeito de um ancião, mas também a imagem de um juiz, aquele que está pronto para julgar porque tem experiência, porque tem capacidade, porque tem potencial para poder julgar. Continua o texto dizendo, com os olhos como chama de fogo. E agora ele vê os olhos como chama de fogo, como os olhos de juízo. É exatamente isso. Em alguns livros apócrifos, todas essas citações que estou fazendo com você aparecem nos escritos do Velho Testamento, também nos Targums, que são livros referentes ao Velho Testamento. Nós vamos encontrar todas essas figuras com o mesmo sentido. O fogo é purificador. Então, fogo significa julgamento. Se os seus olhos têm chama de fogo, o seu olhar é um olhar que vê para julgar, vê para consumir aquilo que é impuro e para destruir aquilo que é impuro. Continua o texto, os pés semelhante ao bronze polido. Os seus pés estão calçados, os seus pés estão protegidos. Diferentemente da imagem da estátua de Nabucodonosor, que seus pés eram de barro, os pés desse Senhor são de latão reluzente, e diz aqui o texto, são semelhantes a bronze polido e refinado numa fornalha. Então agora nós estamos vendo um Senhor equilibrado, firmado. Ele não julgará pelo seu coração, ele não julgará por influências de outros. Ele julgará pela sua experiência, pela sua dignidade, pela sua realeza, pela sua santidade, pela sua capacidade, protegido em suas emoções, com os pés firmes, equilibradamente, ele julgará a igreja. E ele será implacável, porque os seus olhos são como chama de fogo. Mas o texto continua dizendo, a voz como a voz de muitas águas. Então agora aparece outra característica da voz do Senhor. As muitas águas é uma referência ao mar, e o mar é um símbolo daquilo de que era desconhecido do mundo antigo. Falar do mar era falar do mundo desconhecido, do mundo oculto. Ele fala daquilo que está escondido. Ele tem o Espírito que sonda. Ele conhece tudo que é feito, visto por todos ou ocultamente. É o mesmo Deus que viu Davi em pecado quando ninguém viu. É o mesmo Deus que vê o nosso pecado quando ninguém vê. Muitas vezes os crentes se acham bons crentes porque os seus pecados são particulares.
Não existe pecado particular. Todo pecado é assistido pelo menos por mais duas pessoas: pelo inimigo e por Deus, o Supremo Juiz. Diz ainda o texto: saía de sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Isso diz respeito à capacidade que ele tem de separar as coisas, e a sua língua julgará com juízo, a sua voz irá separar as coisas. Separar uma pessoa boa de um crente bom. Uma pessoa de bons hábitos de uma pessoa fiel e temente. Separar fé e atitudes. Separar fé e comportamentos aparentes. Ele separa no mais profundo da alma do homem, e ele vai falar exatamente de tudo que nós temos medo que as outras pessoas saibam. Esse é o Senhor que faz com que ele diga isso. Quando vi, caí aos seus pés como um morto. Vamos agora para a terceira visão assustadora de João em Apocalipse capítulo 1, que a igreja deverá ver. Vamos lá. A terceira visão que João tem, na realidade, está muito relacionada à audição também. Porque ele vê esse Senhor, teme, cai como morto. O Senhor o toca, manda que ele fique de pé e fala. Então agora a visão surpreendente e aterrorizante é a visão da sentença ou da palavra que ele vai dar. E diz assim o verso de número 17: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está a terceira visão de medo de João. A terceira visão assustadora de João está no relato daquele que falou com ele. Aquele que ele conhecia toca nele e diz: não tenha medo. Mas ele diz duas coisas poderosas: eu sou o primeiro e o último. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o Deus do Gênesis 1. Eu sou o Deus do último capítulo da humanidade na Terra. Eu sou o Deus do último capítulo de toda a criação. E no primeiro verso de Gênesis aparece uma partícula de uma frase do Bereshit, no verso de número 1, que aponta para um Deus que criou tudo com o propósito de destruir em algum momento, porque diz essa partícula Aleph Tav, que é o mesmo sentido de princípio e fim. Então no Bereshit, a partícula Et é uma referência a um Deus que criou os céus e a terra, e o início e o fim dos céus e da terra. E ele agora que criou com propósito e viu tudo desde o início, conhece tudo, sabe tudo, está pronto para julgar tudo. Mas agora ele vai dizer outra palavra: eu sou aquele que estive morto e revivi, e tenho na minha mão a chave do inferno. E isso é aterrorizante para João, porque ele agora está dizendo: sou eu quem abre ou fecha as portas do inferno. No imaginário coletivo da igreja, absolvido pela história, pelo casamento do Estado de Constantino, o imperador, com a igreja, o ato mais amoral ocorrido na igreja, da história da igreja, o maior equívoco que a igreja já cometeu na história. Este casamento político introduziu na igreja uma série de fatores que não condizem com a igreja, uma cultura greco-romana. E nessa cultura greco-romana havia um Deus para cada coisa, havia uma hierarquia, um enoteísmo divino. Havia um Deus maior e deuses em escala menor,
E nessa escala de deuses está lá alguém cuidando do inferno, sendo responsável pelo inferno, e não é Deus. Só que isso é o imaginário coletivo, influenciado por uma igreja paganizada e por uma cultura pagã. Porque quem tem a chave do inferno e da morte é Jesus. O diabo não é rei no inferno. Ele é prisioneiro dele. O diabo não comanda e não tem um trono no inferno. O Hades não é controlado por ele. Ele está lá preso. E se em algum momento ele está agindo, isso é um estado de condicional. Porque na realidade o Senhor o amarrou. E o valente que é Jesus entrou em sua casa, em seu terreno, o amarrou e o venceu. E ele é que comanda a entrada do inferno. Igreja do Senhor, olhe atentamente o que você está fazendo. Igreja que se diz pelo nome de Deus, que se chama pelo nome de Deus, que se diz cristã. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Cuidado, as suas atitudes e os seus sentimentos serão decisivos em algum momento. E o Senhor Deus está vendo tudo isso. Que você possa refletir sobre isso, temer o Deus das Escrituras, abrir os teus olhos e, como o conselho que Deus deu a uma das igrejas, colocar colírio nos teus olhos para que você veja bem. O bom moço de Nazaré hoje é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e se assenta num alto e sublime trono, num trono branco, para julgar toda a terra. O bom moço de Nazaré é o Cordeiro de Deus que quebra os selos, que dá ordem aos anjos e aos cavaleiros, que manda tocar as trombetas e derramar as taças. Este é aquele que você vai encontrar. Tenha temor dele. Deus te abençoe.